Esaú, por causa do favoritismo de Isaac, vai crescer um menino orgulhoso, soberbo, mimado, voluntarioso, porém impulsivo, arrogante, se achando o cara melhor do que qualquer um, é o cara da caça, enquanto Jacó vai ser aquele filhão da mamãe, desprezado pelo papai, mas amado pela mamãe, cresce cínico, amargurado e se torna um especialista em enganar pessoas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Já Pra Bíblia. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua família através dessa palavra que a gente vai ministrar aqui agora. Nós estamos falando a respeito de Gênesis, nós estamos estudando a Bíblia. E estudar a Bíblia é muito importante porque ela é a palavra de Deus e é o único livro na Terra que pode, como nenhum outro, falar a respeito de Deus. A Bíblia é inerrante, infalível, perfeita, não necessita de atualizações para ficar do meu gosto, ok? Não se trata do meu gosto. O meu gosto não tem nenhuma importância, porque aqui nós estamos falando sobre Deus. O que vale é a vontade dele. Ou eu me submeto e creio no que está escrito aqui, ou eu vou acreditar em qualquer outra coisa e vou dar o nome que eu quiser, ok? Esclarecido isso, vamos falar de Bíblia, vamos falar de Jacó, que é o terceiro patriarca na linha sucessória para a chegada do Messias. Rebeca, a esposa de Isaac, ela era estéril e por essa razão, só um milagre de Deus para ela poder ter filhos. E Isaac, ele ora ao Senhor e ele pede que Deus conceda filhos a ele, ao casal, à sua esposa. E Deus opera um milagre e Rebeca, ela fica grávida de gêmeos. E num belo dia, ela percebeu que no seu ventre havia um mal-estar muito grande. As crianças estavam muito agitadas. E o texto no original do hebraico diz que uma criança amassava a outra. Essa é a expressão original no hebraico. E ela foi perguntar a Deus em oração: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor respondeu para ela assim: no seu ventre existem duas nações. Você dará luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Ou, em algumas traduções, o mais velho servirá ao mais jovem. Muito bem, chega o dia do nascimento, os gêmeos, eles vêm ao mundo. Esaú sai primeiro. Esaú parecia que tinha um casaquinho de pele, de tão peludo que o bichinho era. E Jacó, ele vem grudadinho no calcanhar dele e os dois saem de Rebeca. Presta atenção numa coisa desde já. Deus, quando ele diz para Rebeca o que vocês acabaram de ouvir, Deus estava falando do futuro dos filhos dela. Eu pergunto para vocês, vocês acham que ela não contou para Isaac? Vocês acham que Isaac não sabia dessa profecia? Eu não tenho dúvida nenhuma que ela contou isso para Isaac. Esse é um ponto que eu quero que você guarde. Outro ponto que eu quero que você pense. Vocês acham que Jacó não sabia disso? Eu tenho minhas dúvidas se Esaú sabia disso. Mas em relação a Jacó, eu não tenho dúvidas. Como ele vivia muito ali próximo à sua mãe, era aquele meninão da mamãe, o filho preferido da mamãe, conforme a Bíblia diz, vocês acham que aquele desejo de querer a bênção de Deus a qualquer custo veio da onde? Primeiro que havia uma profecia de Deus, que o menor seria o Senhor e o mais velho serviria ao menor. Agora, pensa numa coisa, vocês acham que a mãe dele não contou isso para ele? Em algum momento ali dentro da casa? Ele estava sempre com ela, fazendo comida, cuidando da casa, cuidando dos animais, varrendo, limpando. Vamos cogitar isso aqui, vamos conjecturar que não é pecado. Meu filho, olha, aconteceu isso quando eu estava grávida. Te prepare, hein? A bênção vai ser tua. Eu não duvido que tenha sido isso. A Bíblia não diz isso, não está escrito isso, mas todo o contexto corrobora para isso. Pensa se faz sentido isso ou não. Mas mesmo que ela não tivesse falado, o coração de Jacó, desde o ventre dela, já era um coração amado por Deus. Porque Deus conhecia o futuro, Deus conhece o futuro. Não quer dizer que as coisas não podem mudar. As coisas podem mudar. Quer um exemplo? O profeta Isaías, quando chega no palácio para falar com o rei Ezequias, ele diz: põe tua casa em ordem,
porque você vai morrer, certamente você vai morrer. O que ele faz? Ele se ajoelha, vira-se para a parede, chora aos pés do Senhor e Deus muda a história. Então o que estava para acontecer não vai acontecer mais. Então Deus ele muda o futuro através da oração. Então não há nenhum fatalismo aqui, não há aqui nenhuma destinação impossível de ser transformada. Mas quando Deus diz para ela, olha, vai acontecer isso, é porque Deus já viu lá na frente, porque ele está fora do tempo. Porém, pensa comigo também se não faz sentido o seguinte: se Rebeca e Isaac começassem desde cedo a discipularem seus filhos, a orar com eles, a conversar com eles, eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada. Não quer dizer que Deus deu um sonho que você não pode orar para que as coisas possam mudar. Faz sentido isso para você? Talvez você já conhece o restante da história. Isaac, ele perto de morrer, chama Esaú. Era para chamar Esaú? Não era para chamar Esaú, era para chamar Jacó. Anota aí. Mas por que ele chama Esaú então? Porque ele estava desconectado da profecia. Ele estava desligado da profecia há mais de 40 anos. Esaú estava com aproximadamente 40 anos. E ele chama Esaú para abençoá-lo. Era para chamar Jacó, porque havia uma profecia, havia uma palavra de Deus. Lembra disso? Lembra disso? Havia uma palavra de Deus. Só que foi esquecida e deixada de lado. E aí ele chama Esaú e diz, vai no mato, pega lá, caça lá um animal, prepara aquele alimento saboroso, traz para mim, eu estou quase morrendo, já estou cego e eu vou te dar a bênção. Que bênção? A bênção da primogenitura, que envolvia várias prerrogativas. E aí Esaú escuta aquilo, vai para o mato caçar. Só que Rebeca, ela estava ali pertinho e escutou. Quando ela escutou, ela correu lá em Jacó e falou, é agora que a gente tem que tomar alguma atitude. Vai lá no quintal, pega 2 animais, traz eles para mim, que eu vou prepará-los e você vai dar para o teu pai. Porque eu ouvi agora que ele vai abençoar Esaú, vai dar a bênção da primogenitura para ele e a gente não pode deixar isso acontecer. Em outras palavras, foi isso que ela quis dizer. Você que vai receber essa bênção. Aí Jacó fala o quê? Mas mãe, olha só como é que eu sou. Eu não sou peludo igual ao meu irmão. Quando meu pai tocar em mim e ver que eu não sou Esaú, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E aí Rebeca responde, que a sua maldição caia sobre mim, meu filho. Faz o que eu estou mandando. E ele fez. Foi lá, pegou 2 animais, ela preparou e ele trouxe para Isaac para receber a bênção. E aí ele vai fazer o quê? Vai fingir que é Esaú. E ele diz, pai, levanta, senta, come. E aí Isaac vai perguntar, mas quem é você? Ué, pai, eu sou Esaú. Eu trouxe o alimento que o senhor pediu. Mas como? Tão rápido assim? Você já caçou, já preparou, já fez tudo? Aí ele mente. Aí ele diz, não, foi o Senhor teu Deus que me ajudou. E eu trouxe para o senhor. Come e me abençoa. Você é Esaú mesmo? Vem cá, deixa eu sentir você. Tocou na pele, sentiu o pelinho. E aí Isaac fala assim, Isaac estava cego, lembra disso? A voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Aí novamente Isaac pergunta, você é Esaú mesmo, meu filho? Sou eu, papai. Mentiu de novo. Então dá cá a comida. Comeu bastante e aí Isaac vai abençoá-lo. Que sobre ti, meu filho, caiam as gotas dos orvalhos do céu, que você tenha terra abençoada, que os seus irmãos, seus familiares sejam teus servos. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem, que você conquiste nações, que você cresça, multiplique, enfim. A bênção da primogenitura foi dada a Jacó. Ao terminar de receber a bênção, ele vai saindo, vai embora. E Esaú chega naquele mesmo momento. Pai, cheguei. Tá aqui, a comida, do jeito que o senhor pediu, levanta para comer. E Isaac vai dizer, quem é você? Ué, pai, sou eu, Esaú. Tá de brincadeira comigo? Sou eu, Esaú. Não. Aí começou a tremer. Quem foi o homem então que eu abençoei aqui agora? Aí caiu a ficha para os dois. Os dois foram enganados e os dois perceberam. Seu irmão me enganou. Eu dei a bênção para ele. Tudo o que eu deveria dar para você, eu dei para ele. E não tem como revogar. E aí Esaú começa a chorar. E aí Esaú fica com raiva e diz, tá vendo? É por isso que vocês colocaram esse nome dele de Jacó. Faz jus ao nome de enganador, de trapaceiro. Ele já me enganou lá atrás tomando os direitos. E agora ele toma de fato a bênção da primogenitura. E aí ele começa a ficar desesperado. Pai, mas você não tem uma bênção para mim? Não, meu filho, não tem.
Aí ele chora, chora. Aí ele fala: não, pai, me abençoa. Uma bênção, por favor. E aí, ao contrário de que muita gente pensa que ele não foi abençoado, Isaac o abençoa. Não do jeito que ele poderia ser abençoado, mas Isaac o abençoa. Como assim? Isaac abençoou Esaú? Abençoou? Claro que sim, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. É só você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 20. Leia comigo. Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e de Esaú. Mas é lógico que o tipo de bênção que o pai Isaac profetizou para Esaú nem se compara com a bênção da primogenitura que Jacó herdou. Veja a bênção que Isaac deu para Esaú. Olha para a tela. Esaú, sua bênção é essa aqui, ó. Você viverá longe de terras boas e longe de orvalho que cai do céu. Eu pergunto para vocês, isso aqui é ou não é uma bênção? É uma bênção. Uma bênção muito diferente do que Jacó recebeu, mas é uma bênção. Ele não disse, olha, você morrerá. Não, você vai viver, só que não vai ser fácil para você. Você vai ter terra para plantar? Vai, mas não serão terras boas. Pode haver algum tipo de água nesse lugar? Pode até ter. O texto não está dizendo que não vai ter, mas será um lugar longe do orvalho que cai do céu. E Isaac continua dizendo no versículo 40, novamente, você viverá, meu filho. Eu não estou dizendo que você vai morrer não, tá, meu filho? Você vai viver, só que não vai ser fácil. Você vai viver pela sua espada, para buscar o teu sustento, você vai ter que batalhar. E presta atenção, agora ele fala aquilo que estava na profecia há 40 anos atrás. E vou adiantar para vocês, profecia esta que ele deveria ter discipulado os 2 filhos há 40 anos atrás. E você será servo do seu irmão. Depois Isaac fala uma frase que isso aqui não aconteceu, isso aqui não é bênção, Deus não permitiu que isso acontecesse. Isaac diz assim, porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Isso não aconteceu porque Deus não permitiu. Isso aqui foi palavra que veio do coração de Isaac e Deus não permitiu isso. Mas o início, pela misericórdia, pela graça de Deus, Esaú, ele recebeu sim, porque ele recebeu a terra toda de Edom, as montanhas de Edom. Essa que vocês estão vendo aí, ó, esses lugares aí, ó, de Edom. Esaú dominou o reino de Edom, foi todo dele. Nada comparado à fartura, à prosperidade, à bênção de Jacó, que recebeu a bênção da primogenitura, que seria o novo líder, o novo patriarca na linha sucessória para a chegada do Messias. Você deve estar pensando, poxa, mas as palavras que Isaac deu para Esaú para abençoá-lo foram palavras desanimadoras. Humanamente falando, concordo com você, só que pela graça e pela misericórdia de Deus, ele foi abençoado dentro daquele limite de bênçãos que o pai profetizou pela fé para o futuro dele, conforme está escrito em Hebreus. Tanto é que mais adiante, quando Jacó vai se encontrar com Esaú, acreditando até que Esaú iria matá-lo, Esaú revela para Jacó que ele está rico, que ele está muito abençoado. Mas vamos voltar então para a história. Vocês acham que Esaú gostou de ouvir isso? Esaú ficou com ódio mortal de Jacó. Ele queria matar Jacó. E ele disse, quando meu pai morrer, já está perto. Quando acabar o luto, eu mato Jacó. Rebeca ouviu isso e ela contou para Jacó, olha, teu irmão vai te matar. Eu não quero perder vocês dois. Fuja lá na Mesopotâmia, lá em Harã. E aí Isaac chama Jacó, abençoa Jacó e fala, ó, casa com uma das mulheres de lá, não casa com nenhuma das mulheres daqui, porque essas mulheres daqui não servem para você. Case com uma das mulheres que Deus vai preparar para você, que faz parte da nossa parentela. Veja, nós estamos estudando Abraão, Isaac e agora chegamos em Jacó. Deus ele prometeu a Abraão que ele iria redimir o mundo inteiro através da família de Abraão, da linhagem, da descendência de Abraão. Portanto, para cada geração, um filho seria escolhido para dar continuidade à linhagem, para andar com Deus como líder da família e transmitir a fé no Deus vivo para a geração seguinte. E aí, um filho geraria outro, e geraria outro, e geraria outro, até que o Messias nasceria na descendência de Abraão,
como aconteceu. Lembra do que está escrito em Gênesis 25, 23? O maior servirá ao menor. Trate isso como uma resposta de Deus, como a palavra de Deus, como a profecia de Deus. Presta atenção, se é a palavra de Deus, devemos ou não devemos tomá-la em nosso coração para colocar em ordem? Aquela profecia significou claramente que o segundo filho gêmeo seria o próximo na linha sucessória para levar adiante a linhagem messiânica. Mas pasmem, apesar desta palavra, desta profecia dita a Rebeca, que com certeza disse a Isaac, o coração de Isaac ele estava quedado, voltado, derretido, inclinado para Esaú, o filho mais velho, contrariando a profecia e, portanto, contrariando a palavra de Deus. Quando, na verdade, ele deveria estar com o coração na palavra, com aquilo que Deus disse a Rebeca, e no devido momento, discipulá-los, educá-los, ensiná-los com base naquela palavra de Deus, que o maior serviria ao menor. Não haveria preferências, a família estaria em ordem, Rebeca não precisaria dar ideias mirabolantes e passar por cima do governo de Isaac. Isaac não deixaria o seu estômago fazer escolhas. Isaac não seria um pai de preferências. E sabe o que vai acontecer por causa disso? Esaú, por causa do favoritismo de Isaac, vai crescer um menino orgulhoso, soberbo, mimado, voluntarioso, porém impulsivo, arrogante, se achando o cara melhor do que qualquer um, é o cara da caça, enquanto Jacó vai ser aquele filhão da mamãe, desprezado pelo papai, mas amado pela mamãe, cresce cínico, amargurado e se torna um especialista em enganar pessoas. Uma família totalmente disfuncional. Por quê? Porque não se ateve aos princípios da palavra de Deus. Eu insisto com base na Bíblia. Se Isaac pega aquela palavra que Deus disse a Rebeca e discipula os dois meninos, nada do que aconteceu aconteceria. A bênção de Deus para Jacó, ela iria ocorrer de qualquer maneira, porque a palavra de Deus ela não volta vazia e ela é soberana. O que Deus diz vai acontecer. Não precisa da minha mão e nem da sua mão. Mas Isaac, apesar de ser filho de Abraão, ele não deu o devido valor à palavra de Deus, à profecia que Deus deu a Rebeca para explicar o que estava acontecendo no ventre dela quando os dois ainda estavam sendo gerados. E aqui fica uma lição para nós. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, pode ter certeza, coisas ruins vão acontecer. Não porque Deus é ruim, é porque nós fazemos escolhas erradas. E aí nós já sabemos, é a lei da semeadura. Plantou errado, colhe errado. Plantou certo, colhe certo. Uma família muito abençoada, porém cheia de preferências, cheia de exclusivismo, corações divididos e a palavra de Deus esquecida. O que Deus falou, esquecido. Por quase 40 anos a profecia é esquecida. E só no finalzinho ali, quando Esaú está chorando, ele lembra e fala: você vai servir ao seu irmão. Agora já era tarde. O ódio havia consumido o coração de Esaú. Jacó fugiu com a bênção da primogenitura. Foi embora para Harã, lá na Mesopotâmia. Jacó nunca mais viu o rosto da mãe dele nem do pai dele. Agora ele ia ter que viver sozinho, numa vida de lutas, de batalhas, com medo de ser assassinado a qualquer momento pelo seu irmão. Mas Deus, como Ele é muito misericordioso e soberano, Deus iria construir um caráter novo em Jacó. Porque Deus conhece os corações, não conhece? O apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Por quê? Porque Deus é injusto? Não, porque Deus conhece o coração das pessoas. Ele conhece o meu, conhece o seu coração. Estão lembrados que Esaú desprezou a bênção da primogenitura? E aí quando você vai para Gênesis capítulo 28, você vai ver Jacó iniciando seu momento agora, sozinho, carreira solo, vai tentar construir sua família e aí de repente ele deita e vai dormir. A Bíblia diz que ele tem um sonho. Deus, o Senhor, ele está em pé do lado dele no sonho e uma escada ligando o céu à terra e anjos subiam e desciam pela escada. E o Senhor Deus, ele fala com ele: eu vou dar essa terra que você está deitada para você.
eu abençoei o seu avô, eu sou o Deus do seu avô Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaque. Eu estarei com você, eu cuidarei de você e te abençoarei. E através de você e de sua descendência, eu abençoarei o mundo inteiro. Eu estarei com você em todos os lugares que você for e farei com que você volte para essa terra e eu não te abandonarei. Vocês perceberam uma coisa quando Deus falou com ele? Deus disse assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, o teu avô, eu sou o Deus de Isaque, teu pai, mas Deus não disse, eu sou teu Deus também. Sabe por quê? Porque isso ia se construir. Deus ia trabalhar no caráter, na mente, na alma, no espírito de Jacó. E aí Jacó acorda do sono e ele vai dizer assim, o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia disso. E aí um detalhe, ele pega a pedra, porque ele havia pegado uma pedra, eu não disse isso antes, pegou uma pedra e fez de travesseiro, pegou a pedra, tirou, né? Já não era mais travesseiro, colocou em pé, derramou azeite e falou, essa pedra aqui eu estou dando para o Senhor. Aquilo ali traz um princípio maravilhoso. Ele foi visitado por Deus e a gratidão brotou no coração dele e ele, sem conhecer muito ao Senhor, mas mesmo assim ele quis entregar alguma coisa para Deus. Deus, eu não tenho nada, o que eu tenho é uma pedra, mas eu te dou a pedra. E a pedra que ele deu, na verdade, era de Deus. Então tudo que a gente dá para Deus é o que Deus já nos deu. Então toma, Senhor. Ele deu uma pedra para Deus. Você tem dado o que para Deus? O que eu tenho dado para Deus? Sabe um bom exemplo para a gente dar alguma coisa para Deus? É quando nós damos na vida de alguém, em nome de Deus, uma bênção para aquela pessoa. Já experimentou ofertar na vida de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que está necessitada, que precisa de ajuda? Quem dá aos pobres, empresta para Deus, que paga com generosidade. Não se esqueça disso. E aí depois de erigir ali aquela pedra e dedicá-la para Deus, Jacó faz uma oração, uma promessa. Ele vai dizer assim, se tu fores comigo nessa viagem que estou fazendo e me guardar e me der roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu serás o meu Deus. Muitos dizem que aqui ele foi sincero com Deus. Eu não tenho dúvida disso, foi uma oração. Ele falou com Deus, ele foi sincero. Outros criticam dizendo, tá vendo? Ele estava negociando com Deus. Tá vendo? Jacó tentando dar jacosada em Deus. Se o Senhor fizer isso, o Senhor vai ser meu Deus. Se não fizer, não vai ser meu Deus. Uma coisa é certa, Jacó ele estava num processo de conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Jacó sabia muito pouco sobre Deus. Jacó ainda não era totalmente convertido a Deus. E mais adiante nós vamos ver isso nos próximos livros. Mas ele orou, ele foi sincero e ele barganhou sim com Deus, ele negociou com Deus. Se me der, você vai ser. Se você não me der, você não vai ser. Praticamente foi isso que ele disse para Deus. Mas Deus é soberano e misericordioso. Deus o escolheu, Deus o amou, Deus tratou com graça e misericórdia. Às vezes a gente fala tanta bobagem, tanta besteira, que Deus olha para nós e fala assim, cara, você está falando tanta besteira aí, eu te amo tanto. Se você soubesse o tanto que eu te amo, você não perderia tempo falando bobagem. Mas uma coisa é certa, eu vou consertar você. E às vezes dói, tá? O tratamento de Deus é sem anestesia e dói bastante. Mas no final, nós saímos com um caráter transformados para que Ele possa operar em nós e através de nós para abençoar muitas pessoas. Porque o gostoso é isso. O gostoso não é ficar com a bênção para nós. O gostoso é multiplicar a bênção de Deus na terra, revelar esse grande Deus poderoso que esse mundo que jaz no maligno quer a qualquer custo esquecer. A história de Jacó não termina aqui. Deus vai pegar esse Jacó, vai moer esse Jacó e vai transformar ele num Israel. Eu desejo que Deus nos abençoe muito com esses estudos. E a gente fica por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque o assunto aqui é Bíblia, não é debate teológico, não é conversa, não é besterol, não é nada de mimimi cococó. Aqui é só Bíblia, entendeu? E não esquece de dar aquele like legal para que o YouTube compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!